Olá, bom sábado, bom dia. Aqueles que assistem na internet já estão connosco a acompanhar este programa especial de sábado e a começar já pela Escola Sabatina. E estamos aqui com o Joel. Joel, muito obrigada por estares connosco a participar desta recapitulação da lição. É meu. Joel, para começarmos, tu fazes uma oração connosco, Com por favor? certeza. Vamos então orar. Nosso Deus, que habitas nos céus, estamos-te gratos, Senhor, pelas mensagens que nos fazes chegar semana após semana até cada um de nós e que nós as possamos absorver, as possamos reter e que elas possam contribuir para a nossa preparação para a Tua vinda. Ajuda-nos na compreensão total e cabal destes temas e para isso, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para o trabalho que aqui vamos fazer e que os nossos irmãos possam, acima de tudo, compreender na perfeição aquilo que aqui for dito. Tudo isto te peço, Senhor, em humildade e no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, você que está aí em casa, que espero que tenha uma lição na sua casa, que tenha estudado também a lição número 10. Nós aqui vamos falar justamente sobre esta lição. Estamos numa viagem galopante para quase o final. Já passámos a metade e já estamos aqui na fase final deste trimestre. Estamos na lição número 10 e estudámos sobre os últimos dias. Mais precisamente sobre o finalzinho do capítulo 12 e todo o capítulo 13, que fala justamente sobre a profecia da destruição de Jerusalém. E eu gostaria aqui apenas de falar aquilo que o autor da lição também fala sobre aquele finalzinho, a história final do capítulo 12, que fala sobre a oferta da viúva. E quando lemos aqui entre os versículos 41 e 44, fala que Jesus estava sentado no templo com os seus discípulos e chama a atenção para uma situação em particular daquela viúva aquela viúva pobre, que oferece uma quantia quase que irrisória, não é? E é muito interessante como ele chama a atenção para esta situação, sendo que muitas outras pessoas anteriormente a ela ofereceram grandes quantias, mas ele chama particularmente para um aspecto. Tu lembras-te qual é, Isabel? E antes de responder, gostaria também ainda de dizer que era comum naquele tempo e na época em que isto estava a acontecer, este episódio aconteceu, que as pessoas contribuíssem para a manutenção do templo, não é? E as pessoas eram instigadas a fazê-lo. E muitas faziam com muita devoção, como era o caso dela, com muito amor por aquilo que estava a fazer, que era contribuir para a manutenção daquela grande estrutura, que era o templo, e também pelo amor a Deus, essencialmente, que ela tinha naquele ato. E no que nós verificamos é que isto suscita em Jesus uma especial atenção, como tu acabaste de dizer muito bem. Ao passo que outras pessoas que iriam fazer as suas entregas daquelas ofertas consideráveis, não é? Mas que retinham ainda para elas um valor, uma percentagem muito grande, enquanto ao passo que esta viúva deu tudo o que tinha, que eram aquelas 2 moedinhas. E como dizias, e muito bem, era uma quantidade insignificante, mas ficou com 0 em termos percentuais para ela. E isto despertou a atenção de Jesus e ele chama os seus discípulos para lhes dizer que ela, apesar de ter dado pouco, deu mais do que aquelas pessoas que tinham dado grandes somas, grandes quantias, não é? E isto reveste-se de uma grande importância para os nossos dias e acho que são lições para cada um de nós. E nós dizíamos em off, há momentos que, apesar de Jesus saber que aquela liderança era corrupta, não é? Nós acabámos de ver na lição anterior que
quando Jesus purifica aquele templo, aquilo que acontecia ali não era mais do que um ato de corrupção, porque parte dos lucros que ali eram colhidos iam precisamente para os líderes da igreja de então. E dizia eu que aquela mulher, apesar disso, não deixou de contribuir, não é? Não deixou de dar, mas é uma lição para nós, porque nós muitas das vezes, no nosso meio, nós não temos que o omitir, não é? Nem sempre as coisas correm tão bem quanto nós desejaríamos, quanto Deus desejaria que acontecesse, mesmo dentro da sua casa, mas ainda assim nós não deveríamos reter as nossas ofertas nem os nossos dízimos. Como diz a lição, e aqui no final da lição de domingo, leio, onde diz que reter dízimos ou ofertas, por outro lado, quando os líderes fazem algo desagradável, significa que o ato de dar está ligado às ações dessas pessoas, em vez de ser realizado por gratidão a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, é errado. Exatamente. Portanto, nós não podemos pensar que por alguém fazer uma má gestão ou um mau uso daquilo que pertence ao Senhor nos livra, entre aspas, ou nos, como é que eu ia dizer, uma palavra que me está a faltar, não justifica o facto de contribuirmos e de continuarmos a contribuir com as ofertas, dizemos que é o imperativo bíblico que o próprio Jesus falou. Exatamente, e isto revela mais a nossa relação com Deus do que propriamente a nossa... Seguramente. Não é por nós fazermos uma greve, não é, digamos assim, de dízimos e de ofertas, que as situações, ou essa situação de corrupção, ou o que seja, não é, de má gestão, que possa melhorar ou possa agradar mais a Deus, não justifica. E pelo contrário, só vai colocar em causa a nossa própria relação com Deus, porque isto revela a nossa gratidão para com aquilo que Deus faz por nós. E nós estamos, na verdade, não é a dar a Deus, nós estamos a devolver aquilo que é de Deus. Mesmo. Ele nos emprestou, no fundo, não é? E isto faz-me lembrar outro ponto. E isso muda toda a questão. Exatamente. Não é? Se nós pensarmos que estamos a devolver em vez de dar, tudo muda. A nossa concepção das coisas muda totalmente. E a nossa vida, nós devíamos viver uma vida de gratidão constante. Não é? Tudo o que nós somos, o que nós conseguimos, o que nós alcançamos, é graças a Deus. Exatamente. Tudo lhe pertence. Ele diz mesmo, o ouro, a prata, tudo é meu. Só que nós às vezes deturpamos um bocado isso. Exatamente. E eu até estava a lembrar aqui outra coisa, como nós estudámos na lição passada, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E é dar, não é a questão de ser nosso, não é? Devolver. E aqui faz-me lembrar é outra coisa, que não é só os dízimos e as ofertas, mas são todos os recursos, tudo é de Deus, não é? Como tu dizias há bocado. E uma das coisas que eu, quando lia esta lição de domingo e comentava com o Tiago lá em casa, era também toda a gestão de outras coisas, o tempo, toda a vida, digamos assim, não é? Mas o tempo em especial, quantas vezes nós também não nos tornamos como os ricos que depositavam parte da sua oferta. Nós também acontece, e eu falo por mim, já acontece muitas vezes na minha vida, de chegar a sexta-feira na correria da semana e olhar para trás e pensar, caramba, eu estou a depositar aqui só uma partezinha, se calhar nem é o dízimo da semana, para Deus. E eu sinto na pele destes ricos que, na verdade, nem foi uma oferta, nem foi uma devolução correta para Deus em relação ao tempo que Ele nos dá. E quando nós pensamos em tudo, é questão da mordomia, não é? Mordomia não passa só pelos recursos financeiros, mas tudo o resto. E é interessante pensar e pegar neste exemplo da oferta da viúva. E outro ponto interessante que eu depois no final vou se calhar também pegar é a confiança que esta viúva tinha. Como tu sabes e como nós temos vindo a estudar, que a cultura judaica daquele tempo impedia que uma mulher
se conseguisse autossustentar. Eram só situações muito particulares. Era muito difícil. E uma viúva ainda pior. Se não tivesse um familiar homem que sustentasse, seria muito difícil. E nós não sabemos como seria esta viúva, mas ela teve uma confiança, com certeza, muito grande em depositar tudo o que ela tinha, apesar de ser pouco. Mas que grande lição. E é uma grande lição, é verdade. É uma confiança extrema. E seguimos então para aqui outro ponto. Até parece uma história um pouquinho descontextualizada, desfasada do mas é contexto. interessante que no capítulo 13 até fala que quando eles estavam a sair do templo, não é? Isso. Dá aqui uma continuidade. Lá está, o acontecimento que vem a seguir precisamente a este episódio e de uma forma cronológica, não é? Lembro que nós estamos a falar sobre os últimos dias também da vida de Jesus, não é? E, portanto, ele agora, com os seus discípulos, já não no templo, mas no Monte das Oliveiras, virados para aquela estrutura que deveria ser realmente, pela descrição, deveria ser qualquer coisa de imponente, de maravilhoso. Eu até acho que se existisse o Templo de Jerusalém, eu penso que seria uma das 7 maravilhas do mundo, não é? Pela descrição que Flávio José faz, enfim, e outros historiadores, deveria ser algo maravilhoso. Mas Jesus, e quando os discípulos portanto, vão ter com ele e lhe perguntam, e aliás, em Marcos, no capítulo 13, logo nos versículos 1, nós lemos: ao sair de Jesus do templo, não é? Disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois, então, ele fala no Monte das Oliveiras, de fronte para esse templo. Enfim, os discípulos tinham uma concepção, ou melhor, nunca imaginariam que aquele templo, que eles tanto amavam, que era o centro da nação judaica, que iria ser destruído. E Jesus diz-lhes, e a lição de segunda-feira, que faz parte deste sermão profético, onde se inclui a destruição deste templo, Jesus diz precisamente que não iria ficar pedra que não fosse derribada. E aqui na lição nós encontramos também o autor desta lição a dizer que, em determinada altura, diz assim: eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para estas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis. Ouçam, porém, as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora, eu penso que isto nos discípulos terá sido uma certa... deverão ter ouvido estas palavras de Jesus com alguma tristeza, com algum desconsolo, não é? Com alguma tristeza mesmo profunda. Mas o que é interessante para mim nesta lição, sabes o que é? É aquilo que o autor fala aqui no 4º parágrafo, onde diz aqui assim: o que é notável em Marcos 13, versículos 5 a 13, é que Jesus passa a maior parte do seu tempo não a descrever a queda de Jerusalém, mas a alertar os seus discípulos para aquilo que podem esperar no seu ministério de estabelecimento da igreja primitiva cristã. Não parece que vá ser algo muito fácil. E eu, quando lia esta parte da lição, por acaso eu também assinalei, gostei muito desta parte, que para que é que serve a profecia em si? Nós ouvimos muitas predições que o mundo ia acabar em 2012, que o mundo ia acabar no passar do século, de um século para o outro, que o mundo ia acabar lá ou ali em determinada data, e nunca acabou. Ou que vai acontecer determinada coisa na data X. E para que é que servem as profecias? E quando nós lemos este parágrafo, quando li este parágrafo, eu comecei a ver aqui uma importância crucial, que a profecia, ela não é dada por mera...
como é que eu posso dizer, simplesmente para ser dada, por uma questão de prever o futuro, ou dizer que é um vidente, não é? Jesus não se quis passar por isso, e muito menos os profetas da Bíblia. Mas a profecia, ela tem um caráter muito importante, que é justamente esta de precaver quem está atento. E os cristãos, como nós estudámos posteriormente, ou vamos vendo ao longo da história posteriormente, é que os cristãos que foram vendo todos aqueles sinais que Jesus descreveu nesta profecia da destruição de Jerusalém, não pereceram. E teve esta importância muito desculpa a redundância, importante, não é? Para a salvação deles nesta época. É interessante também, além daquilo que acabaste de dizer, e que é acertado, mas que é o seguinte: a profecia, as profecias, nós, através das profecias, conseguimos perceber, aliás, a vida de Jesus, até neste momento, estava enquadrada numa profecia. A profecia das 70 semanas, não é? Tudo aquilo que tinha sido profetizado no Velho Testamento, nos livros, nos patriarcas, nos profetas, desde o início, tudo se tinha cumprido. E, inclusivamente, o momento do nascimento de Jesus foi profetizado, tinha-se cumprido. E nós vamos ver, e vamos verificar isso nas lições posteriores, que mesmo a morte de Jesus, naquele tempo específico, estava profetizado. E eu digo-te uma coisa: aquilo que, para mim, mais acalenta e anima a minha fé é precisamente a profecia. Porque se tudo se cumpriu até agora com o máximo de rigor e com todos os detalhes, não é? Porque é que eu agora hei de duvidar daquilo que ainda falta acontecer e que está profetizado também? Por isso, aquilo que para mim é um catalisador da minha fé. É uma das coisas que mais preponderância tem no cimentar da minha fé. E voltando aqui agora ainda a este episódio da destruição do Templo de Jerusalém, e dizias tu e muito bem, Deus, nós somos um povo, Bianca, nós somos um povo privilegiado. E porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porquê? Porque Deus dá-nos a conhecer o futuro para nos precavermos, como dizias e muito bem, são advertências, são avisos que Ele diz: olhem, veem como está a acontecer isto e aquilo, o passo que se vai dar a seguir vai ser aquilo. Portanto, nós não vivemos na ignorância. Nós nem somos... na ansiedade. Exatamente, nem na Porque ansiedade. também nós temos outra coisa, que é, nós podíamos saber o futuro, se Deus nos permitisse saber toda a história, aquilo que o povo de Deus iria passar, nós também poderíamos ter aquela coisa de ansiedade, todo o sofrimento que nós iríamos passar, mas Deus não dá com esse intuito, não é? E a lição é muito clara. Diz aqui assim, no último parágrafo, diz: aquilo que há a retirar destas palavras introdutórias na profecia de Jesus, que foi um profeta por excelência, não é? É que o povo de Deus não deve temer o tumulto e a provação. Eles devem ser vigilantes, porque o Espírito de Deus levá-los-á através dos problemas. Há até uma passagem bíblica que diz que não se preocupem quando vos levarem para serem aprisionados por causa do meu nome e fiqueis ansiosos sobre o que dizer. Não se preocupem. O Espírito de Deus, nessa altura, lembrar-vos-á aquilo que aprendestes e vos suscitará aquilo que hão de dizer a essas pessoas. Agora, lá está, lembrar-nos-á quer dizer que nós temos que saber as lições, não é? Exatamente. Nós não podemos partir para um teste sem saber a matéria, não é? Deus não nos vai fazer lembrar matéria nenhuma. Temos que fazer a nossa parte, mas isso é a promessa que Ele deixou. Agora, há aqui uma outra situação que, se calhar, e fazendo já a ponte para a próxima lição, que é o termo escatologia, que também está aqui inerente, e que o que é a escatologia? É, basicamente, a história antecipada. E aquilo que aconteceu com Jerusalém tem um duplo sentido. De que forma?
Porque aquilo que o Senhor disse ou predisse na altura em que estava a dizer as palavras iria acontecer num futuro próximo. Contudo, as palavras de Jesus também ecoam para um futuro muito mais longínquo e que vem até aos nossos dias. Há uma futura aplicação para os nossos dias de hoje, não é? E da mesma forma como Jerusalém foi destruída, nós sabemos que o mundo como conhecemos também irá conhecer essa destruição. E Jesus estava a falar também para nós. E depois, como tu falaste ainda há pouco, não é? Ele deu aquele sinal, quando vocês virem, e já estou falando na lição de terça-feira, a abominação da desolação, e já vamos ver o que é isto, quando percebam que esse é o sinal para que vocês possam fugir. E como dizia já há pouco e muito bem, nenhum cristão que, sabendo deste sinal e estando atento a este sinal e fugiu, pereceu. Portanto, nós temos muito a aprender com estas lições, porque elas nos ajudam a guiar a nossa vida, tendo em conta aquilo que está a acontecer no mundo atualmente, e nós sabemos que isto irá acontecer com toda a certeza. E não é por uma questão de pânico, não é? Nós já vemos, eu pelo menos desde pequena, que eu vejo todos estes sinais a acontecerem, rumores de guerras e guerras a acontecerem, e nação levanta-se contra nação e pronto. Não é com esse intuito. E nós sabemos que a preparação tem que ser iminente, tem que ser feita gradativamente. E uma coisa interessante, eu pelo menos que tenho a lição do auxiliar, de monitor, um dos comentários que o autor fazia, que esta parte da lição fazia, é que quando nós recebemos um amigo, ou quando nós sabemos de forma prévia que um amigo vem nos visitar, nós preparamos a nossa casa, fazemos a limpeza, preparamos a comida de forma atempada para que quando ele chega, nós podemos estar preparados para essa recepção. E as profecias são da mesma maneira. E a lição de terça-feira fala justamente sobre um dos sinais muito importantes para que o povo que estivesse atento e confiasse nestas palavras de Jesus, percebessem que era aquele momento para agir e sem voltar para trás, não é? E toca aqui nos versículos de 14 a 18, que fala: quando estiveres nas tuas terras, não voltes para trás, foge o quanto antes. Se estiveres em cima do telhado, não voltes para casa para buscar coisa nenhuma. Isto dá aqui a urgência deste sinal. E a lição de terça-feira fala então, faz uma questão, não é? O que é que quer dizer esta abominação da desolação? E faz um paralelismo aqui entre a profecia de Daniel 9, que fala sobre as 70 semanas, terminando as 70 semanas, virá um príncipe. Deixa-me ver aqui qual é que é o versículo em questão, que fala sobre o príncipe que há de vir, e o ungido. Exatamente. Mas é só dizer aqui que no versículo 14, não é, o próprio Jesus, e como dizias, faz menção de Daniel 9:27, não é? Exatamente. Entre outros versículos de Daniel, mas por isso é que ele diz aqui: quando depois virdes o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda. Ele, lá está, aquilo que Jesus está a dizer, ele está precisamente a basear também as suas palavras na profecia de Daniel. E aquele povo sabia o que estava escrito em Daniel, eles sabiam disso, não é? E, portanto, e lá em Daniel nós encontramos então este termo, a abominação da desolação. E este termo, abominação da desolação, nós depois podemos verificar, não é? Mais em baixo o autor acaba por explicar um pouco o que é que está implícito neste termo, e onde diz que seria precisamente o cerco a Jerusalém e a colocação dos seus estandartes na própria cidade e também com os seus símbolos pagãos,
mesmo ali à volta do templo, não é? E quando fala no templo de Jerusalém, implica não só o templo em si, mas um perímetro razoável à volta daquele templo. E eles ali fizeram e colocaram precisamente esses símbolos e esses estandartes, aqueles exércitos de Tito, não é? Aquele exército romano do general Tito. E precisamente nesta questão que vem aqui, quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir, faz precisamente alusão, ungido, a Jesus Cristo, não é? Lá está, aquilo que falávamos há pouco, estava enquadrado naquela profecia e que eles não estavam estavam a recusar a aceitar essa ideia de que Jesus era precisamente o Messias prometido, o ungido, que estava ali no meio deles. Ele deu-lhes tantas evidências que era ele, mas eles sempre recusaram. O príncipe que há de vir era precisamente aquele general romano, Tito, que veio com os seus exércitos desolar, destruir, foguear aquela cidade. E em continuação temos aqui outro termo das profecias que Jesus menciona, que é a grande tribulação, aqui a partir do versículo 19, que diz: porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. E isto faz-me lembrar aquilo que eu falei há pouco, da questão de a profecia não é feita para nos tornarmos ansiosos, mas Deus aponta para Ele não floreia o futuro, não romantiza as coisas, não diz, olha, vai ser difícil, mas vai correr tudo bem, quando tu chegares lá a coisa vai se orientar. Não, Ele diz, vão ser tempos de grande tribulação, qual nunca houve no mundo. Desculpa, posso interromper? Sim. Só fazer aqui um parênteses. Jesus estava-se a referir àquilo que haveria de acontecer até o ano 70. E aconteceu. Mas repara, este período, não é? Onde nós sabemos que aquela expressão, o tempo, tempos e metade de um tempo, que em profecia, agora não temos tempo aqui para dissecar isso, mas se refere ao período dos 1260 anos, que começou em 538 e que termina em 1798, esta grande tribulação, não é? Estávamos aqui no momento de transição das palavras de Jesus e, portanto, ele estava-se já a referir para esse período de tempo. Muito embora tudo aquilo que tinha, onde ele cautela os discípulos a dizer que virão falsos mestres, portanto, tudo isso aconteceu também até o ano 70. Mas a história repete-se até ao momento da segunda vinda de Jesus Cristo. Exatamente. Tudo isso vai acontecer novamente. Exatamente, não é? E tu referes aqui este ponto importante, não é? E até o autor da lição fala que esta grande tribulação, da mesma maneira como a abominação da desolação estava relacionada com Daniel 9, esta questão da grande tribulação está relacionada com Daniel 7 e 8, que fala sobre os 1260 anos. E da ascensão da Ponta Pequena, toda a perseguição que existiu e que aconteceu com a Igreja cristã, e houve a supressão da Igreja, a perseguição da Igreja cristã como nós conhecemos. E é interessante, ver como toda esta profecia que Jesus falou foi, posso dizer, até que um resumo de todas as outras profecias que existem em Daniel e também em Apocalipse. E já agora também, se calhar, importa referir que este período extenso, e nós sabemos que aconteceu, tal como profetizado. Nós sabemos que o povo de Deus sofreu muita perseguição. Nós temos a história dos valdenses, temos a história dos huguenotes. Nós, ainda hoje, na França, nós conhecemos o Museu do Deserto e eu, por acaso, tive a oportunidade de lá estar e constatar como é que eles se protegiam e se defendiam da Inquisição. Enfim, um período altamente conturbado da história do povo de Deus. E o Senhor Jesus diz também aqui em Marcos, no versículo 20,
não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Eu confesso, por isso é que eu acho que as lições da Escola Sabatina são de uma riqueza muito grande, porque eu nunca tinha entendido isto como até aqui. Eu não sei como é que Jesus tinha abreviado esses dias. E ao lermos esta lição, faz todo o sentido, quer dizer, a Reforma Protestante veio realmente amenizar aquela perseguição ao povo de Deus, porque nós, tal como nos diz na história e que nós sabemos, esta reforma veio fazer com que muitos se envolvessem nesta reforma e a verdade foi defendida de uma forma impressionante e nós sabemos que os aliados eram muitos e que a Igreja perdeu algum poder aqui, não é? E claro, em 1698 foi com o aprisionamento do Papa pelo general Berthier das forças de Napoleão que isso aconteceu e esta supremacia papal teve aí um término temporário. Mas, portanto, a Grande Tribulação refere-se, portanto, a este período de grande aflição do povo de Deus. Muitos perderam a vida, muitos... Eu lembro-me que numa das grutas onde estive, onde os valdenses se refugiavam, lá nos Alpes italianos, nós tínhamos que rastejar para ir para dentro dessa gruta e era ali o espaço de adoração deles e um deles ficava sempre de fora a vigiar se por acaso conseguiam enxergar ao inimigo para os avisar com tempo para que eles pudessem escapar. E do guia que nos fez essa apresentação, disse que muitas dessas cavernas, pelas frestas, colocaram gases tóxicos e ali morreram dezenas e dezenas de fiéis ao povo de Deus. Portanto, foram momentos muito conturbados. Uns foram lançados às feras, outros foram assassinados, enfim. A história pela cabeça, não é? A história do povo de Deus foi muito atribulada e o que nós sabemos também, através daquilo que estamos a estudar, é que antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda de Jesus, o povo de Deus irá experimentar um tempo semelhante que não será menor à aflição do que foi neste período. E no período também do cerco a Jerusalém. Por isso, lá está, o cuidado que Deus tem com o seu povo é extremo, não é? E nós não temos razões, diria eu. É certo que muitas das vezes quando nós ouvimos sermões ou lemos alguma coisa a este respeito, nós somos humanos e quer queiramos, quer não, ficamos às vezes um pouco temerosos. Que é assim, Deus não nos está aqui a dizer que nos vai safar disto, porque isto vai ser imperioso que aconteça mesmo para a nossa purificação. Mas promete estar connosco. E nós sabemos que mesmo nas últimas pragas que virão a este mundo, que o povo de Deus não será atingido, não é? Olha, Joel, e uma coisa muito interessante é que as pessoas até podem olhar para esta profecia de Jesus e pensar, vocês estão a tentar forçar aqui várias situações para que consiga dar sentido à profecia de Jesus. Mas a verdade é que a profecia de Jesus, quando nós vemos a história acaba por se tornar um bocadinho cíclica. E é nesta questão de se tornar cíclica que nós vemos como Deus, ou melhor, Jesus foi tão inteligente em dar esta profecia desta maneira, porque da mesma forma como aconteceram situações complicadas de tribulação, de cerco, de destruição e de perseguição e etc, etc, nós também nos tempos do fim vamos passar por esses momentos muito semelhantes e de igual ou pior angústia. Mas nós também podemos ver que, da mesma maneira como Deus foi misericordioso,
aquilo que tu tinhas lido, não é? Abreviou Abreviou o tempos, tempo para que o seu povo fosse conservado. Da mesma maneira vai acontecer nos nossos dias. E eu falo nossos dias porque eu quero estar preparada como se fosse para a minha geração, não é? Sem dúvida. E uma das coisas que eu faço aqui, aponto para o início da lição, é da mesma maneira como aquela viúva, de forma tão humilde, confiou em Deus todos os seus recursos, toda a sua vida, apesar de em pouca quantidade, não é? A nível humano, que nós também o possamos confiar. Da mesma maneira, todos os aspectos da nossa vida, porque vão ser tempos difíceis, vão. Essa é a chave para o sucesso. É. Vai ser uma vivência diária com Cristo, de tal forma que a nossa vida possa ir sendo modelada à vida de Jesus, de tal forma que nós possamos e consigamos resistir e manter-nos firmes do lado da verdade. Porque quem não construir ou não sofrer um processo destes de transformação da sua vida, como Jesus foi, como Jesus viveu, a sua fé, a fé mesmo a fé destes grandes heróis bíblicos que nós temos estudado também, Abraão, José, Moisés, Davi, por aí fora, todas estas pessoas incríveis. Nós temos que aprender com a vida delas, por isso é que elas estão na Bíblia. A Bíblia não omite as suas falhas, estão lá todas carrapachadas, permita-me a expressão, mas nós temos que absorvê-las e que elas possam contribuir para uma mudança diária em cada um de nós. Porque só essa mudança, só o facto de nós estarmos sintonizados com a Palavra de Deus, repara, foi esta sintonia que Jesus teve no deserto que evitou que Jesus pecasse quando foi tentado por Satanás. Da mesma forma, nós temos que nos valer daquilo que ele deixou escrito, porque é a verdade, pura e crua. E, portanto, nós precisamos alimentar a nossa fé, a nossa vida diariamente, para que o Senhor nos vá paulatinamente transformando. Até chegarmos a um ponto em que realmente o Senhor diz, bom servo fiel. Este é a chave, como tu dizes muito bem. Essa viúva, um pequeno episódio nos dá esta imagem. Nós podemos tirar várias lições, mas esta é uma delas, e se calhar uma das melhores. E temos que aproveitar o tempo que o Senhor nos vai dando, porque nós não sabemos o dia da manhã. Não é? Temos que aproveitar. A purificação e a santificação acontece a cada dia. E é a partir de hoje, não é? E lá em casa nós oramos para que vocês, com esta lição que nós estudámos e trouxemos aqui algumas das ideias que nos foram surgindo, mas que aí em casa também possa ter trazido frutos e inspirado também à mudança. Não que nós tenhamos algum mérito, mas sempre através do Espírito Santo. E também aproveito agora esta fase final, esta conclusão, para incentivar vocês aí em casa para estudarem a lição. A próxima lição será a número 11, Preso e Julgado. Vamos continuar a falar não só através dos relatos de Marcos, mas principalmente sobre esta nossa personagem principal, que é o nosso Cristo Jesus. E vamos continuar nestas histórias maravilhosas. Joel, muito obrigada pela tua participação, a tua contribuição foi essencial. Eu é que agradeço a tua presença e pelo facto de estarmos juntos a falar sobre estas coisas que realmente são de crucial importância para a nossa vida e para a nossa salvação. É verdade. Despedimos-nos também de vocês. Muito obrigada pela vossa visualização e espero que também possam de alguma maneira participar. Há alguma questão que tenham em relação a esta lição, podem colocar nas nossas plataformas de cada uma das igrejas pelas quais estiverem a ver, que com certeza um de nós irá responder e esclarecer as vossas questões. Um bom sábado, uma semana abençoada e que Deus esteja convosco. Bom sábado.